Fala galerinha do YouTube, aqui TechTed, e vamos falar hoje um pouquinho sobre o transistor. Vou dividir em parte, porque é muito longo. Então vamos falar sobre hoje o funcionamento do transistor, que é muito bom e importante entender o funcionamento do transistor, tá? Então vamos falar, eu vou pulando algumas coisas, vou falar sobre as tensões e corrente nos transistores NPN ou PNP. Então vamos lá. Pelo que foi exposto, né? Pode-se montar um esquema geral de tensões e correntes de portadores majoritários para o transistor NPN e PNP, considerando o sentido convencional de corrente, né? Então aqui, um exemplo aqui com a figura, tá? Onde nós temos aqui um transistor NPN, né? Aqui mostramos a sua linha, né? Corrente de base entrando, corrente de coletor e corrente de emissor descendo. E aqui eu só fiz a seta no lado errado, gente. Tá? É aqui, ó. Tá? A seta é aqui. Pronto, agora tá certo. Tá? Corrente VBE e a tensão VCB. VBE e VCB. Tá? E aqui o VCE. E aqui a mesma configuração do transistor em PNP, onde temos a tensão saindo, né, de base, e B, aqui VEB, aqui VBC, que é a corrente IC, e a corrente IE, e aqui a VEC. Pode ver que é o contrário, né, conforme a polarização do diodo é contrário, né, o NPN e aqui o PNP, né, tensões e corrente nos transistores, tá? Aí mostra o sentido da corrente, né, assim como a tensão dos transistores. Aplicando a primeira lei de Kirchhoff para as correntes e a segunda lei de Kirchhoff, aplicando a primeira lei de Kirchhoff para as correntes e a segunda lei de Kirchhoff, né, eu sou muito ruim de falar esse nome. E a segunda lei de Kirchhoff para as tensões em ambos os transistores, obtém-se a seguinte equação, tá? Para não perder tempo, estou deixando já o raciocínio pronto aqui, tá? NPN ou PNP, IE igual a IC mais IB. Para NPN, VCE igual a VBE mais VCB. E para PNP, VEC igual a VEB mais VBC. Tá? Observação: as correntes de portadores minoritários, por serem muito menores que as de portadores majoritários, serão sempre desprezados, salvo observações ao contrário, tá? Então, efeito de amplificação. Analisando o fenômeno que ocorre com a polarização completa do transistor NPN sob o aspecto de variações das correntes, tem-se o seguinte: um aumento na corrente da base IB provoca um número maior de recombinações, aumentando a corrente de coletor IC. Da mesma forma, a diminuição na corrente de base provoca a diminuição na corrente do coletor. Isso significa que a corrente de base controla a corrente entre emissor e coletor. A corrente de base, sendo bem menor que a corrente de coletor, faz com que uma pequena variação que se escreve, né, dessa forma, né, variação em IB, tá? Variação em IB, né? Então, a corrente de base, sendo bem menor que a corrente de coletor, faz com que uma pequena variação em IB provoque uma grande variação em IC, tá? Seria o triângulo IC. Isso significa que a variação da corrente de coletor é um reflexo amplificado da variação da corrente ocorrida na base. O fato de o transistor possibilitar a amplificação de um sinal faz com que ele seja considerado um dispositivo ativo, tá? Então, mostra aqui na figura um exemplo. Ele funciona como amplificação, efeito de amplificação no transistor NPN, que nós temos um sinal, né? Variação IB, né, pequenininho, né? E ao entrar aqui já saída amplificada, tá? Então um exemplo aí, tá? Botando distante para você ver bem melhor, tá? O efeito de amplificação, denominado ganho de corrente, pode ser expresso matematicamente pela relação entre a variação de corrente de coletor, né, variação IC, e a variação da corrente de base, variação IB. Isso é, ganho de corrente entre variação IC sobre a variação IB.
Esse efeito amplificação ocorre também no transistor PNP, só que as correntes fluem no sentido contrário, tá? Então, vamos ver as configurações básicas. Os transistores podem ser utilizados em 3 configurações básicas: base comum, BC, emissor comum, EC, e coletor comum, CC. Em que o termo comum significa que o terminal é comum à entrada e à saída do circuito, como mostra alguns exemplos aqui. Eu botei um exemplo aqui só como NPN, mas também tem em PNP, tá? É a mesma posição, só que muda o símbolo do transistor. Então aqui eu fiz um exemplo para não perder tempo só com NPN. Configuração base comum, configuração emissor comum, configuração coletor comum. O mesmo acontece para transistor PNP, tá bom? Então aí está as configurações básicas dos transistores. Cada um dessas configurações tem características específicas, portanto aplicações diferentes. Então vamos ver as principais características das configurações. Para facilitar o cálculo da polarização dos transistores, os fabricantes podem fornecer 2 funções na forma gráfica, uma relacionada com as características de entrada e outra com as características de saída de cada configuração. Em geral, os fabricantes fornecem as curvas características da configuração EC, sendo que a partir dela é possível obter os parâmetros para as outras configurações, tá? A característica de entrada mostra a relação entre a corrente e a tensão de entrada, por vários valores constantes da tensão de saída, formando um grupo de curvas, uma para cada tensão de saída. Nas características de saída, tem-se a relação entre a corrente e a tensão de saída para vários valores constantes de corrente de entrada, formando um grupo de curvas, uma para cada corrente de entrada. A partir das curvas é possível calcular os resistores de polarização mais adequados para uma determinada configuração e aplicação, assunto a ser analisado numa próxima aula aí. Observação: por uma questão de convenção, as tensões de corrente serão representadas pelas letras maiúsculas V, E, I, quando se tratar de valores constantes ou bem determinados, e pelas letras minúsculas V e I, quando se tratar de valores genéricos ou variáveis. Então, configuração base comum. Configuração base comum, temos aqui as figuras. Configuração base comum, né? O transistor PNP, NPN e para o transistor PNP. Então dá para ver para esse sentido dar certo, né? Tensão e corrente, né? Dá para ver aí o movimento, né? Tensão VBE para baixo, VCB, né? O sentido da corrente IC e a corrente de base. Então, assim, já no PNP é o inverso. O sinal vem de emissor para coletor, né? I e IC, e o sentido da tensão e corrente VBE, VEB e corrente de base, né? Descendo para saindo para baixo, tá? Aí as diferenças conforme a polarização do transistor, né? Observação: nesse momento já ficou claro que todos os fenômenos concernentes ao transistor NPN assemelha-se ao que ocorre no transistor PNP, invertendo-se, porém, todas as tensões e corrente. Dessa forma, para que as explicações não se tornem repetitivas, e salvo observações ao contrário, daqui para frente será tomado como referência o transistor NPN, uma vez que na prática é o mais utilizado, tá bom? Então, vamos ver a curva característica de entrada BC, ou seja, base comum, tá? Não, tá aqui. Curva. Para cada valor constante de tensão de saída VCB, variando-se a tensão de entrada VBE, obtém-se uma corrente de entrada IE, resultando no gráfico como o seguinte aspecto, tá? Aqui, ó, nós temos a aspecto aqui do nosso gráfico, tá bom? IE, aqui VB, tensão base emissor, aqui a curva, né, o joelho VY, né? Que é o potencial, e aqui nós temos a primeira linha VCBN, e aqui VCB2 e VCB1, tá? Então, em suma, VCB1 maior que VCB2 maior que VCBN. Curva característica da entrada BC, né, base comum. Observe-se que a característica de entrada ou característica de emissor é semelhante à curva característica de um diodo, pois a junção emissor-base funciona como um diodo polarizado diretamente, ou seja, a partir do momento em que a tensão de entrada faz os portadores vencerem a barreira de potencial, VY igual a 0,7 volts, para silício e VY igual a 0,3 volts para germânio, a corrente através da junção dispara. Assim, nessa região da curva, pequenas variações, pequenas variações de VBE causam grandes variações de IE.
né? Então, curva característica da saída BC, tá? Vamos ver a curva característica da saída BC, né? Base coletor, base comum, quer dizer, característica da saída base comum. Para cada valor constante de corrente de entrada IE, variando-se a tensão de saída VCB, obtém-se uma corrente de saída IC, cujo gráfico tem o seguinte aspecto. Então vamos ver o aspecto do nosso gráfico aqui, ó. Depois vocês vão ver porque eu pintei aqui com lápis aqui. Aqui nós temos o gráfico da curva característica de saída BC, tá? Base comum, tá? Então vamos reparar o gráfico aí. Nós temos, né, o IE1, IE2, tá? É um I minúsculo, tá? Eu além de ter botado maiúsculo, que já é um hábito, mas são tudo aqui I minúsculo, tá? Igual aqui, ó, I minúsculo. Então aqui nós temos IC, I1, aqui a curva característica, IE1, IE2 e IEN, tá? Igual a zero. E aqui o VCB, e aqui 1.0, tá? Então aí é a curva característica da saída BC. A característica de saída ou de coletor pode ser dividida em 3 regiões distintas, pois em cada uma delas o transistor tem um componente específico, tá? Então isso aqui, gente, por enquanto é um gráfico, eu vou usar esse mesmo gráfico aqui. Aqui é a curva característica da saída BC, base comum. Agora, a característica da saída ou de coletor pode ser dividido em 3 regiões distintas, pois em cada um deles o transistor tem um comportamento específico. Então vamos ver aqui que essa mesma figura, agora eu pintei aqui, e estou mostrando agora com essa mesma figura as 3 regiões de trabalho de um transistor NPN, que é a região ativa, que é essa aqui, tá? A região de corte, que é essa parte aqui, e essa parte aqui, a região de saturação, tá? Região de saturação, região de corte e região ativa, tá? Aí são as 3 regiões de trabalho de um transistor NPN. Na região de corte, as 2 junções estão polarizadas reversamente, fazendo com que a corrente do coletor, saída, seja praticamente nula e ser aproximadamente zero. Portanto, o transistor é cortado, e é como se o transistor estivesse desconectado do circuito. Na região de saturação, as 2 junções estão polarizadas diretamente, fazendo com que a pequena variação de tensão VCB, saída, resulte numa enorme variação de corrente de coletor, saída. Nesse caso, o transistor está saturado. É como se o seu terminal estivesse em curto-circuito, VCB aproximadamente zero, tá? Se eu falei muito rápido, eu repito. Na região de saturação, as 2 junções estão polarizadas diretamente, fazendo com que uma pequena variação de tensão VCB, saída, resulte em uma enorme variação de corrente de coletor, saída. Nesse caso, o transistor está saturado, né? E é como se tivesse curto-circuitado, né? VCB aproximadamente zero. Na região ativa, a junção emissor-base está polarizada diretamente e a junção base-coletor reversamente. Esta é a região central do gráfico de saída, em que as curvas são lineares. Portanto, é a região utilizada na maioria das aplicações, principalmente das aplicações de sinais, para que a distorção seja mínima. Por outro lado, trabalhando nas regiões de corte e saturação, o transistor comporta-se como uma chave eletrônica, isso é, chave aberta quando ela está cortada e chave fechada quando ela está saturada, como mostra o exemplo aqui. Tá? Ó, chave aberta, chave fechada. Aí a passagem do IC. Transistor cortado e transistor saturado. É a analogia de um transistor como uma chave aí. Esse comportamento do transistor como uma chave tem diversas aplicações práticas e será explorado mais adiante, né? Ganho de corrente na configuração base comum. O ganho de corrente de um circuito qualquer é a relação entre a variação da corrente de saída e a variação de corrente de entrada, para tensões de saída constante. Na configuração BC, o ganho de corrente é chamado de alfa, que é uma letra Azinho, né? Que é esse Azinho aqui, ó, alfa, tá? Sendo definido matematicamente por alfa igual a aproximadamente variação em IC sobre variação em IE, tá? VCB igual a CTE, tá? Como se pode observar na figura a seguir, na região ativa, as curvas de IE são praticamente paralelas ao eixo de VCB. Assim, pode-se reescrever a relação anterior da seguinte forma: alfa igual a IC sobre IE. Lembrando que IE igual a IC mais IB. Conclui-se que o ganho de corrente, alfa, é sempre menor que 1,
Na maioria dos transistores, esse valor está entre 0,90 e 0,998, ou seja, é próximo de 1. Fisicamente, isso se explica pelo fato de a corrente de base formada a partir da corrente de emissor ser muito pequena, como havia sido mostrado como mostra aqui na figura. Um exemplo aqui, né? Polarização completa do transistor, e graficamente pode ser visualizada pela pouca inclinação da curva de IE nas características de saída, tá? Então tá aqui um exemplo, né? Onde mostra aqui um monte de cargas negativas, né? Posição do transistor, posição do transistor, no caso NPN, o sentido aqui, VBE, o sentido da corrente de tensão, IB, e aqui VCB, tá? Esse aqui é o sentido da corrente. E no PNP já é o inverso. Aqui um monte de cargas positivas, né? E pode ver o sentido aqui, tá? Então, quer dizer, fisicamente isso se explica, né? Como eu estou falando aqui, né? Lembrando que IE é igual a IC mais IB, e concurso que o ganho da corrente alfa é sempre menor que 1. Na maioria dos transistores esse valor está entre 0,90 e 0,998, ou seja, que é o valor próximo de 1. E fisicamente isso se explica pelo fato de que a corrente de base formada a partir da corrente de emissor ser muito pequena, né? Como havia sido quando é mostrado no exemplo aqui. Okay? Depois eu pulei algumas informações para adiantar sobre a corrente de tensão dos transistores. Depois vou explicar o que é isso aqui, tá? Para nível de comparação, tá bom? Então, depois vamos fazer no outro vídeo, a continuação desse vídeo, ainda falando do transistor de base comum, né? Vamos dar um outro exemplo de continuidade desse vídeo. Esse aqui é o vídeo 1, tá? Então esse aqui é a parte 1 da configuração base comum. Vamos fazer a parte 2 da variação base comum, onde vou dar um exemplo, né? Dadas as curvas características da entrada e saída de um transistor NPN, determinar a tensão de entrada aproximada, a partir da qual a corrente de entrada começa a fluir de forma intensa, de qual material semicondutor é feito esse transistor, a corrente de entrada quando a tensão de entrada vale 1 volts, a corrente de saída nas condições de item C, a corrente na base nas condições de item D, e o ganho de corrente, né, nas condições de item D. Né? Tem mais exemplos de curva característica, né, gráficos, né? Então vamos depois falar, dando continuidade sobre o assunto de base comum, tá bom? E aí, ao terminar, vamos entrar já direto no emissor comum, ok? Então é isso, gente, TecTed Eletrônica. Então até o segundo vídeo com a continuação, né, a qual vamos dar um exemplo com mais curva característica do efeito base comum, ok? Até mais.